este futuro promissor. Que Deus esteja ao nosso lado, nos abençoando neste novo caminho. Somos brasileiros e acreditamos que nosso país tem jeito sim. Nós, profissionais em jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, biblioteconomia e gestão da informação, faremos a nossa parte. Obrigada. Convido a diretora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, para fazer uso da palavra. Boa noite. Belíssimo discurso da Isabela. Parabéns, vocês, estudantes, pela representação aqui. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Nessa noite de celebração, eu saúdo as nossas e aos nossos estudantes da Faculdade de Informação e Comunicação, a nossa querida FIC. Desejo a vocês que a conquista de hoje seja o primeiro passo de uma trajetória exitosa. E trajetória exitosa não quer dizer, não está reduzida ao sucesso, a um padrão de felicidade, mas a uma satisfação que é muito maior do que uma evolução, vamos dizer assim. Eu desejo a vocês que vocês sejam seres humanos melhores. Sejam pessoas melhores, saiam daqui dispostos a viver a vida com intensidade, a viver a profissão de vocês com competência, com desejos, com alegria e dispostos a recomeçar sempre. Sempre que a gente errar, sempre que a gente não gostar do caminho ou das escolhas que fez. Eu acho que é muito bom começar uma trajetória pensando nessa perspectiva. Queria desejar boa noite aos pais, às mães, tias, tios, avós, pessoas queridas e amadas que vieram comemorar junto conosco o término desta jornada e fortalecer o início da carreira de cada estudante, agora já bacharel, aqui presente. Eu sei que muitos de vocês estiveram na nossa sala, nas salas das coordenações de curso, lá na sala da direção, às vezes preocupados, às vezes acompanhando a trajetória de seus filhos. Muitos de vocês não tiveram essa possibilidade, não puderam sequer acompanhar pelas circunstâncias da vida. Muitas famílias, nós sabemos, se reorganizam, algumas até mudam de cidade para dar suporte para seus filhos, para garantir que essa trajetória seja a melhor e a menos sofrida possível. Por isso, por esse esforço, por essa decisão de vocês, eu, em nome da FIC, de todos os professores aqui presentes, todas as professoras, agradeço muito e parabenizo vocês por essa conquista que é dos nossos e das nossas estudantes, mas também de vocês. Queria desejar uma boa noite à nossa mesa diretiva, nosso corpo docente que está aqui na primeira fila, nosso corpo técnico muito bem representado, professora Gardene, professor Luciano, que é o coordenador de curso de Relações Públicas, professora Luana, que é homenageada do curso de jornalismo e que aniversaria hoje, ela é aniversariante, parabéns, professora Luana, professora Rosana, coordenadora do curso de jornalismo, professora Laís, professora Lívia,
hoje aqui na coordenação do curso de Biblioteconomia, professor Edivar, professora Flávia, o Fernando, nosso técnico, professora Eliani, estou enxergando daqui para lá, professora Kátia, professor Daniel e o nosso querido Ideltônio. Aqui na tribuna de honra, vocês também homenageados e também homenageando nossos formandos. Agradeço muito a presença de vocês e quero dizer, eu quero, na verdade, parabenizar todas e todos vocês pelo trabalho. Esse momento aqui, ele coroa um resultado de um trabalho que é um esforço comum, é uma dedicação comum de competências individuais e coletivas que a gente reúne e, ao final, dá um belo discurso, como o que a Isabela acabou de fazer aqui para nós. Isso merece o reconhecimento e merece os nossos agradecimentos da instituição por nós fazermos esse trabalho todos juntos, com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades, mas com as nossas competências. Como disse a Isabela, a UFG é nossa casa, nossa segunda casa, nós trabalhamos aqui e nós despejamos muitas energias para estar bem aqui. Então, agradeço a vocês por isso também. Eu queria cumprimentar especialmente o professor Edivar e a professora Flávia, que estão assumindo agora a gestão da universidade, e dizer algo, que esse momento em que vocês assumiram, juntamente com a professora Sandra Mara, vice-reitora, o desafio de fazer a gestão da UFG, sem dúvida, exigirá muito mais esforço e muito mais capacidade para enfrentar não apenas a crise produzida pelo corte de verbas para as universidades públicas, mas principalmente por toda e quaisquer tentativas de reduzir o papel da universidade pública brasileira. É público e notório, uma investida para impedir ou estancar o avanço da universidade pública brasileira e, por certo, nós podemos aliar esta investida a uma perspectiva de desenvolvimento e mercadológica que tem muito mais interesse em fortalecer as universidades ou a privatização da educação. Não quer dizer que nós não, no nosso modelo, nós devemos conviver universidades públicas, universidades privadas, mas, de qualquer maneira, nós estamos no momento de avanço da universidade pública brasileira e há, nesse momento conjuntural, uma investida para reduzir, para paralisar esse nosso crescimento. Então, o desafio é muito maior, professor Edivar. E por outro lado, nós vivemos uma contradição nessa conjuntura, que nós ainda estamos colhendo os frutos, os bons frutos, advindos com os avanços da educação brasileira alcançados na primeira década deste século e deste milênio. A Universidade Pública Brasileira, ela expandiu, ela cresceu em número, ela cresceu em produção científica, ela cresceu em produção acadêmica, ela cresceu em número de docentes, em espaço físico, em qualidade técnica, em qualidade do espaço físico, e hoje tem uma cara muito mais diversa, mais democrática. Nós somos hoje todas as cores, todas as crenças, e a UFG se tornou uma das universidades mais inclusivas desse país. Ela é reconhecida nacional e internacionalmente, onde a gente vai e diz quais são os programas de inclusão que existem na UFG, as pessoas se encantam e admiram a nossa coragem e a nossa capacidade de fazer políticas tão avançadas. Isso tudo é fruto de uma política de educação comprometida com as demandas sociais e também porque nós não tivemos medo. E não é só a gestão, os professores, os docentes, os técnicos, porque para dar um passo, para fazer um curso intercultural indígena, para receber indígenas, para receber população quilombolas, população com estudantes com deficiências, diferentes deficiências, a gente tem que se preparar, a gente tem que se deslocar da nossa zona de conforto. Então, não é só uma questão administrativa, foi uma disposição de um corpo docente, um corpo técnico que agarrou
as oportunidades que vieram junto com os avanços das políticas sociais. Então, nós estamos colhendo esses frutos ainda. Tanto é que, neste ano, está entrando pela primeira vez na universidade, 25% das suas vagas, pessoas com deficiência, e nós vamos encarar, né, professora Flávia, com todas as nossas competências, da melhor maneira possível e aprender muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, e eu falava da contradição, nós estamos vivenciando um dos piores retrocessos em termos de políticas públicas no país. Nossas instituições, não só as universidades, estão enfraquecidas, há cortes de verba, há cortes nas políticas que garantiram a redução de pobreza, como, por exemplo, o Programa para a Agricultura Familiar, como, por exemplo, o próprio Bolsa Família, ações que que melhoraram a vida das mulheres pobres nesse país, que melhoraram a vida das mulheres camponesas nesse país, porque as mulheres são muito importantes na contenção do avanço da pobreza, porque é sobre elas que recai uma carga muito forte da organização da sociedade, da produção. Então, essas políticas, elas estão sofrendo retrocessos. A gente também teve um grande retrocesso com a aprovação da reforma trabalhista, que, na verdade, retirou direitos dos trabalhadores, que reduz a força dos trabalhadores nas negociações, o aumento do desemprego e, hoje, o trabalho sem carteira assinada parece ser a realidade mais evidente. Isso tudo reflete na nossa universidade, na realidade dos nossos estudantes trabalhadores, de suas famílias, que com muito orgulho, por terem tido seus filhos ingressos nas universidades públicas, se sacrificam para garantir a sua permanência aqui. A universidade faz um esforço, desenvolve políticas para garantir a permanência, mas a ação das famílias, ela também é fundamental. E para os estudantes trabalhadores, num retrocesso dessa envergadura, certamente a universidade vai sofrer muito. E nós, professores, nós, corpo técnico, nós temos que ter ciência, saber como lidar com essa realidade. Então, professor Edivar, este momento de colação de grau, de comemoração, é também adequado para renovarmos os nossos compromissos éticos para resistir aos ataques à universidade pública brasileira e à redução de direitos. Temos que usar toda a nossa excelência como pesquisadores, como docentes e como gestores para dar respostas à sociedade. E, ao mesmo tempo, sobreviver e resistir a qualquer, como disse antes, tentativa de acabar com a autonomia e com a qualidade da universidade pública. Na atual conjuntura, na minha opinião, o principal elemento hoje é a ameaça à democracia. Na minha opinião, novamente, defender a universidade pública é defender a democracia. Não nos basta mais apelar para um fora Temer. Nossa tarefa é muito maior, é a defesa incondicional da democracia no Brasil em todos os seus aspectos. Aos estudantes, queridos e queridas, com alguns eu convivi mais, com outros menos. Eu queria dizer a vocês que a FIC, eu falo em nome da FIC, agradece a vocês e a seus familiares a confiança que depositaram em nós. Quero dizer a vocês que como na vida lá fora, aqui dentro também, nem tudo é como a gente sonha, nem tudo é perfeito, nem tudo é como a gente quer. A gente enfrenta adversidades, aqui a gente sofre porque esse é um momento de amadurecimento, é um momento de deslocamento, de mudança de pensamento, é um momento importante que vocês vivenciaram e nem sempre eles são harmônicos. Em muitos momentos a gente vive conflitos, mas eu quero dizer para vocês, garantir para vocês que nós, professoras, professores e servidores técnicos administrativos, demos o melhor de nós. O mais que nos foi possível para contribuir com a formação de vocês. E eu sou muito mais grata pelo reconhecimento que vocês o fizeram hoje, na forma do discurso e na presença de vocês aqui. Então, eu desejo a vocês que nunca se esqueçam que se formaram em uma universidade pública e sempre que puderem, retribuam à sociedade esse benefício que vocês receberam. Desejo a vocês que consigam exercer suas carreiras com paixão,
com intensidade e compromisso ético. Desejo a vocês que amem da melhor maneira possível e que em qualquer etapa da vida aprendam a amar melhor as pessoas e a si mesmos. Eu desejo a vocês que leiam poesias, romances, que vão ao cinema, ao teatro, que cantem e que dancem. Certamente vocês serão profissionais e pessoas melhores se amarem a arte. Eu vou citar aqui o Tom Jobim, uma frase de uma música muito conhecida, que ele diz, como ele canta: longa é a arte e tão breve é a vida. A comunicação e a informação são duas áreas estratégicas e andam descuidadas nesse país, do ponto de vista das políticas e, às vezes, muitas vezes, do ponto de vista ético e do ponto de vista técnico. Andam carentes de generosidade, de sensibilidades, de intensidades. Desejo a vocês, e como a Isabela mesma disse, que vocês façam a diferença nessa conjuntura. Que sejam corajosos e corajosas e nos ajudem a mudar esse país. Que nessa breve vida que todos nós temos, longa seja a nossa generosidade. Estamos de braços abertos para quando quiserem e puderem voltar. Parabéns. Para a leitura do termo de colação de grau, convido o coordenador administrativo da Faculdade de Informação e Comunicação, Fernando César Melo de Oliveira. Aos 2 dias do mês de março do ano de 2018, às 20 horas, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freuabo Faisal, no Campus 2, Samambaia, perante a mesa diretora que este subscreve, sob a presidência do magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor doutor Edvar Madureira Brasil, compareceram os formandos dos cursos de Biblioteconomia, bacharelado, modalidade presencial, Gestão da Informação, bacharelado, modalidade presencial, Comunicação Social, bacharelado em Relações Públicas, modalidade presencial, Comunicação Social, bacharelado em Publicidade e Propaganda, modalidade presencial, Comunicação Social, bacharelado em Jornalismo, modalidade presencial, do segundo semestre do ano de 2017, conforme relação anexa expedida pelo Centro de Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Goiás, parte integrante deste termo, que prestaram juramento e colaram grau. Para constar, lavrou-se o presente termo que, julgado procedente, segue assinado pelo magnífico reitor desta universidade, pela diretora da unidade acadêmica e por mim, Fernando César Melo de Oliveira, coordenador administrativo da Faculdade de Informação e Comunicação.
Com a palavra, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal de Goiás. Para nós é uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui na nossa casa, casa que, sem dúvida nenhuma, também é de vocês, já que tudo isso é construído com os recursos advindos dos impostos que todos nós contribuímos. Então, temos a satisfação de cuidar desse patrimônio do povo goiano, do povo brasileiro. E por isso valorizamos tanto essa cerimônia, esses atos, que eu vou ter oportunidade de comentar um pouco sobre eles aqui hoje. Então quero aproveitar para convidá-los a estarem conosco, não somente nas nossas colações de grau, nos nossos eventos culturais, no dia a dia da universidade, nos nossos debates, em tudo que acontece na universidade. Tudo isso vai ser muito mais relevante se a sociedade estiver junto conosco. Então fica aqui o convite para todos vocês estarem sempre conosco. Quero saudar aqui a nossa mesa diretiva, saudando a professora Flávia Aparecida, pró-reitora de graduação, que, como a professora Angelita disse, divide conosco essa missão, e juntamente com os demais membros da equipe, a missão de conduzir os rumos dessa grande instituição nesses próximos 4 anos. Assumimos há pouco menos de 2 meses, aqui nesse mesmo auditório, essa responsabilidade de conduzir, como a professora Angelita bem disse no seu discurso, essa instituição no momento difícil, né? No momento onde somos questionados, somos atacados, temos muitos de nossos valores, inclusive, atacados mesmo, e eu vou também comentar um pouco sobre isso mais adiante. Hoje é a 15ª colação de grau desse ciclo. Nesses últimos 2 meses, 1 mês e meio, passaram por aqui bem mais de 2.000 formandos. Então foram 15 cerimônias de colação de grau, todas elas com um auditório repleto, como essa aqui hoje, e é a última desse primeiro semestre em Goiânia. E já confesso que já estou com saudades, viu, Angelita, das cerimônias de colação de grau, porque realmente é um evento que reúne uma carga de energia positiva incomparável. Todos aqui torcem, como eu disse ontem na colação de grau, todos torcem pelo mesmo time, todos torcem por esse momento, pela conquista dos estudantes, pela conquista da universidade, e celebramos juntos, né, essa grande vitória, que sem dúvida é uma vitória de todos nós. E eu quero dizer que construir a cerimônia para que ela tivesse essa conformação não foi tarefa fácil. Eu já estive aqui à frente da universidade em outros períodos, quando as cerimônias de colação de grau não tinham essa configuração. Era tudo muito diferente. As cerimônias eram feitas fora da universidade, muitos alunos eram excluídos da sua própria cerimônia porque não tinham como pagar o aluguel pelos espaços. A cerimônia não valorizava o rito, os atos acadêmicos, e eu estou voltando a isso hoje porque a conquista de uma cerimônia inclusiva, cidadã, respeitosa, onde o que realmente tem valor, que são os atos, os discursos, a entrega do diploma, isso tem muito da nossa Faculdade de Informação e Comunicação, como também vou falar um pouco mais à frente. Mas eu queria, mencionando esses ritos, lembrar do juramento. No juramento tem uma frase:
respeitar a liberdade e diversidade. Isso está no meio do juramento que foi lido aqui hoje. E a gente vê, Angelita, essa nossa liberdade ser questionada. A liberdade da gente trazer para a sala de aula as opiniões diferentes sobre o momento histórico. Eu quero dizer que essa instituição não vai se calar diante dessa censura que está sendo colocada para nós. Obrigado. É nossa obrigação trazer as diferentes versões dos fatos, porque o conhecimento é construído justamente a partir dessas opiniões. E respeitar a opinião de cada um é nosso dever, e continuaremos marchando firmes nessa direção. Quero dizer que há um esforço muito grande da instituição, e eu quero falar um pouco agora desse ato, para que essa cerimônia fosse dessa forma. E eu começo falando pelo esforço muito grande do nosso Centro de Gestão Acadêmica. Talvez sejamos uma das únicas instituições no país que entrega o diploma, assinado